Olá pessoal, hoje vamos trabalhar um assunto que a gente já começa a ter noções sobre eles no 6º ano. E enquanto você estudar matemática, você vai se deparar com equações do 1º grau. Bom, a palavra equação significa a solução de um problema. Quando a gente está com um problema, a gente quer resolver o problema, a gente diz, vamos equacionar o problema. Então, toda equação vem de um problema. E o que é uma equação? O que é uma equação? Bom, primeiro, equação é uma expressão matemática algébrica, e quando eu digo uma expressão matemática algébrica, é uma expressão que apresenta números e letras. Aqui eu estou usando a letra X, mas eu poderia usar qualquer outra letra do nosso alfabeto, qualquer outra letra. Geralmente a gente usa a letra X. Então, para ser uma equação, tem que ter uma igualdade e tem que ter um termo desconhecido. E o termo desconhecido nosso aqui é o X. É o X. Esse X representa um número, né? E essa equação aqui é derivada de um problema. Toda equação é derivada de um problema. Como é que a gente vai trabalhar com equações? Muitas vezes vem o problema, você equaciona e resolve a equação. Ou, na maioria das vezes, quando a gente quer treinar para amadurecer mais o conhecimento do aluno, a gente já dá a equação pronta. Então o aluno vai resolver e calcular o valor de x. Por exemplo, essa equação aqui. Esse x é um termo desconhecido. Então seria um problema mais ou menos assim. Perguntar qual é o número que multiplicado por 5 e somado com 2 é a mesma coisa que esse mesmo número multiplicado por 3 e somado com 12. Né? Existe um método interessante para a gente resolver as equações que é chamado método da balança. Essas balanças antigas, aquelas balanças de equilíbrio. Por exemplo, aqui eu tenho 5x. Eu separei aqui para vocês. Botei 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Separei 5x. Então é como se aqui no prato da balança, desse lado aqui, tivesse 5 pesos x, 5 objetos do mesmo tamanho, do mesmo peso, e mais 2 quilos. E mais 2 quilos. Nesse primeiro prato da balança aqui, essa parte aqui que está com um pincel preto. No outro prato eu tenho 3x, eu separei 1x, 2x, 3x. E mais 12 quilos. E mais 12 quilos. Bom, a balança está equilibrada. Com 5x de um lado, 5x de um lado. É como se fosse 5 pesos do mesmo tamanho, que eu não sei quanto pesa esse peso, esse objeto. E mais 2 quilos. E do outro lado ela está se equilibrando com 3 pesos x e mais 12 quilos. Aí eu quero saber quanto pesa cada peso x desse. Olha, a gente sabe que numa balança, se ela está equilibrada, se eu aumentar alguma coisa de um lado, colocar alguma coisa no primeiro prato e colocar também no segundo, o equilíbrio continua. A mesma coisa se eu tirar alguma coisa do primeiro prato da balança e tirar também do segundo, o equilíbrio também continua. Então, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu tenho 5x aqui desse lado e desse lado eu tenho 3. Aí eu separei aqui, ó, peguei esses 3x aqui, 3x, e 3x aqui desse outro lado. Né? E vou eliminar. Vou eliminar esse, vou eliminar esse, vou eliminar esse e esse. O que foi que ficou no primeiro prato da balança? 2x. Eu podia botar x mais x, mas já coloquei aqui 2x. Como eu cortei 3 aqui e cortei 3 aqui, desse lado da balança ficou 2x e do outro nenhum x. Bom, já equilibrei a balança. Tirei 3x daqui e tirei 3x daqui. Aí aqui tem mais 2 quilos e aqui tem mais 12 quilos. Bom, eu vou fazer o seguinte, aqui tem mais 2 quilos, eu tiro os 2. Tiro 2 desse lado e tiro 2 desse lado. Continua o equilíbrio. Tiro 3x desse lado e tiro 3x desse outro. Mantive o equilíbrio. O que foi que me sobrou? 2x. Aqui não sobrou nada, porque tinha 2, eu tirei 2, não ficou nada. E aqui 12 menos 2 dá 10. Logo, como eu quero o valor de x e esse 2 está multiplicando, é só passar ele para o outro lado dividindo. Então, se 2x é igual a 10, x é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Pronto. 5 é a solução do problema. Mas voltando ao problema, será que 5 é a solução do problema mesmo? Porque no início eu perguntei, qual é o valor de x? Diga um número para x que é multiplicado por 5 e somado com 2,
Olha, se eu encontrei x igual a 5, 5 vezes 5 é 25. 25 mais 2. Bom, 25 mais 2 dá 27. É como se nesse prato da balança tivesse 27 quilos. No outro prato da balança, x é 5. 3 vezes 5 é 15. Bom, 15 mais 12. Aqui é 12. 15 mais 12, bom, também é igual a 27. Bom, está resolvida a equação. Esse é o método da balança. Agora existe um método mais simples. Aquele método que a gente estuda nas escolas. Por exemplo, aqui eu tenho 5x mais 2 é igual a 3x mais 12. Aí lá na escola a gente aprende assim. Bom, vamos separar. É como se aqui fosse o primeiro prato da balança e aqui fosse o segundo prato da balança. Mas eu não vou chamar mais de prato. Eu vou chamar de membro. Aqui é o primeiro membro da equação. Aqui é o primeiro membro da equação. E aqui é o segundo membro da equação. O igual quer dizer equilíbrio. Então o que é que eu vou fazer para resolver essa equação? Eu vou separar os termos que têm letras, os termos que têm variável, eu vou deixar no primeiro membro. E os termos que não têm variável eu vou deixar no segundo membro. Usando uma propriedade das operações chamada propriedade inversa. Por exemplo, aqui já tem 5x no primeiro membro, continua normal. Agora, esse 3x aqui está no segundo membro da equação. Como eu vou juntar com o 5x, esse 3x eu vou juntar com o 5x, eu vou passar do segundo membro para o primeiro membro. Então, aqui não tem sinal, como se o sinal fosse mais. Então, como aqui é mais, quando eu passo para cá, fica menos 3x. No segundo membro vão ficar os termos que não tem x. Por exemplo, eu vou passar esse 2 para lá. Já tenho 12. Então o 12 permanece. Aqui é mais 2, fica menos 2. 5x eu tiro 3x, fica 2x. 12 eu tiro 2, fica 10. Observe que ficou a mesma coisa da outra, do método da balança. Mesma coisa. Como o 2 está multiplicando, x é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Né? Eu coloquei outro exemplo aqui. Aqui eu tinha com mais, aqui eu coloquei um exemplo com menos. Como eu disse a vocês, sempre gera um problema. Aqui é como se eu perguntasse qual é o número que é multiplicado por 4 e diminuído de 3 é a mesma coisa que o mesmo número somado com 6. O mesmo número somado com 6. Coloquei uma balancinha aqui para a gente fazer de acordo com a balança. Aqui eu tenho 4x, eu coloquei 1, 2, 3, 4x. E aqui eu tenho menos 3 kg. Então eu coloquei aqui menos 3 kg. Ficou os 4x, 1x, 2x, 3x, 4x. E aqui menos 3. É como se nesse primeiro prato da balança eu tivesse 4 pesos x. Se eu pegar 4 pesos x e tirar 3 quilos, é a mesma coisa que um peso x somente, somado com 6 quilos. Então aqui fica 4x e menos 3. Aqui vai ficar 1x e mais 6. Vamos aplicar o método da balança. Lembre-se que na balança, se está havendo o equilíbrio, o que eu tirar do primeiro membro e tirar do segundo, ou então se eu acrescentar no primeiro e acrescentar no segundo, não vai alterar em nada. Então, por exemplo, aqui eu tenho um x aqui, eu tenho um x aqui. Então eu posso tirar um x desse lado e um x desse lado. Quando eu tiro um x desse lado e um x desse lado de cá ficaram quantos x? 3x. Então aqui 3x, eliminei um x daqui, um x daqui. Ou seja, tirei um x do primeiro prato da balança e tirei um x também do segundo prato. Aí aqui tinha menos 3 kg, quer dizer, esses pesos aqui, esses 4x. Tirando 3 kg, seria a mesma coisa que um x e acrescentando mais 6 kg. Então o que é que eu vou fazer agora? Olha, se eu vou tirar 3, para eliminar esse 3 daqui, é só colocar aqui mais 3 nesse prato e colocar mais 3 nesse prato. Por que eu coloquei mais 3 aqui? Porque quando eu fizer mais 3 menos 3 dá 0. Então aqui fica só 3x. 1, 2, 3x. E aqui, 6 mais 3, 9. Desculpa, já tem um 9 aqui. 6 mais 3 é 9. Logo, quem vai ser x? Como o 3 está multiplicando, o x vai ser 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. Vamos provar? Eu perguntei, descubra qual é o número que é multiplicado por 4 e diminuído de 3 é a mesma coisa que esse mesmo número somado com 6.
eu descobri que o número é 3. Então se eu fizer, no lugar do x, eu colocar um 3 e fizer 4 vezes 3 é 12. 12 eu tiro 3, fica 9. Então nesse primeiro prato da balança aqui vai dar 9 quilos. No segundo prato, x é 3, 3 mais 6, 9. Nesse segundo prato também deu 9 quilos. Então sabe que 9 quilos se equilibra com 9 quilos. Resolvendo pelo método tradicional, vai ficar 4x menos 3 é a mesma coisa que x mais 6. Bom, você vai separar. Isso aqui é o segundo membro e esse aqui é o primeiro membro. No primeiro membro só fica termos que tem x. Por exemplo, aqui é 4x, fica 4x. Aqui é mais, fica menos x. Eu trouxe esse menos x para antes. Eu trouxe esse mais x para antes, que era mais, ficou menos x. Do outro lado, eu já tenho 6 e vou passar esse menos 3. Vou passar esse menos 3 para lá. É menos 3, fica mais 3. 4x eu tiro 1x, fica 3x. 6 mais 3, 9. Observe que fica a mesma coisa. 3x é igual a 9. Como eu quero o valor de x, x vai ser igual a 9 dividido por 3. E 9 dividido por 3 é igual a 3. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula sobre equações eu vou colocar alguns problemas para a gente discutir. Até a próxima.